Opa, e aí galerinha, tudo bem? Ontem à noite nós vimos a matéria de princípios constitucionais no processo civil, né? Não sei se vocês estão lembrados, eu apresentei para vocês aí vários desenhos no quadro, escrevi sobre os princípios, né? Nós não conseguimos colocar essa apresentação no quadro, mas vocês nesse momento estão recebendo aí através do suporte essa apresentação de PowerPoint e também um PDF dessa apresentação. Essa apresentação era que nós íamos falar ontem, mas aí como ficou naquela dificuldade de puxar a tela e conectar e tal, não deu. Mas aí eu decidi escrever e foi uma aula bem dinâmica, né? O que nós tratamos ontem sobre essa parte de princípios? A aula de Direito Processual Civil, a primeira aula de Direito Processual Civil 1 é justamente para apresentar para vocês os princípios, né? Os princípios que são constitucionais, mas que regem o direito processual civil. Então, é muito importante nós sabermos sobre os princípios para, assim, podermos construir, confeccionar uma petição inicial e ficar por dentro também de como transitar com esse processo no âmbito da ação judicial, né? Durante o caminhar do processo, nós temos que usar todos esses princípios, o conhecimento dos princípios. Geralmente, essa aula de princípios é uma aula muito chata, e eu acredito que eu consegui dinamizar um pouco. Então, eu coloquei ali, ó, na aula 1, vamos identificar os princípios e as características da jurisdição, bem como iremos analisar as condições, elementos e modalidades da ação existente no direito processual civil. Aí, bora conhecer os princípios gerais e princípios do Código de Processo Civil, né? Bora entender os fenômenos jurídicos processuais ante a complexidade social do mundo contemporâneo. E ainda iremos identificar as espécies de classificação de jurisdição e seus princípios informativos. Nós começamos falando ontem sobre o artigo 5º da Constituição, né? Aquele artigo que tem uma vasta quantidade de incisos, né? E a aula ontem foi uma aula muito dinâmica, né? Muito participativa de todos vocês, para não dizer o contrário, mas está valendo, né? Eu acredito que vocês estão ainda muito retraídos com relação a essa novidade de ter uma matéria tão boa e tão dinâmica que é Direito Processual Civil 1. Mas vamos nos soltando aí ao longo do período para as nossas aulas ficarem mais leves, né? Porque princípios realmente é uma parte muito chata. Nós falamos, né, de forma resumida, que é o que eu vou falar aqui, nós não vamos nos alongar muito nesse material, salvo se vocês quiserem, se vocês participarem do grupo comentando sobre esse vídeo e pedindo que eu entre mais a fundo, beleza, a gente está junto aí, vamos para cima. Tá certo? Ó, lembrando que domingo passado teve a prova da OAB, né? Eu não tive a oportunidade ainda de dar uma lida nas questões, mas eu vou ler, né? Meu estagiário trouxe aqui, me apresentou o caderno de questões, mas ainda não parei, que eu estou gravando essas aulas aqui para vocês, tá? Nós começamos falando de princípios, do princípio do acesso à justiça, né? O princípio da inafastabilidade da jurisdição. Eu conversei, né, em sala de aula, nós fizemos um desenho, né, não sei se vocês lembram, onde eu falei sobre a questão de habeas datas e falei também sobre a questão da justiça desportiva, tá? Vamos refrescar aí a questão da memória. Começando a falar do acesso à justiça, o artigo 5º, inciso 35, fala assim: a lei não excluirá da apreciação poder judiciário lesão ou grave ameaça a direito. O princípio do acesso à justiça tem todos que assegurar a possibilidade de ingressar com a ação. Então, eu falei que não é questão financeira. Se a parte não tiver dinheiro para ajuizar a ação, ela não vai ficar impedida de ajuizar a ação, né? A justiça é para todos, né? O Poder Judiciário está disponível para poder aplicar a norma legal, aplicar a lei. Então, nada impede, independente de qualquer seja a classe social do cidadão, de que este acesse a justiça, de que este busque o seu direito, tá? A justiça. Aí eu vou já pular para a parte da súmula vinculante de 28, que diz assim, ó, é inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade da ação judicial. Então, o que essa súmula quer dizer? Bom, independente da condição financeira do cidadão,
ele tem sim o direito ao acesso à justiça, né? Ele tem sim. Então, um pouco sobre as custas. Falei que as custas processuais, elas existem, os processos judiciais são passíveis de custas. Expliquei como se recolhe as custas. Falei da função, né, para poder manutenir toda a estrutura do Poder Judiciário. As custas processuais servem para isso, né? A estrutura do Poder Judiciário, a máquina judiciária, ela tem que se movimentar, então por isso se cobra as custas processuais. Sempre é assim, salvo se o cidadão comprovar que é hipossuficiente financeiramente. Se o cidadão comprovar que não tem condições de arcar com as custas e que aquelas custas vai ser prejudicial ao seu sustento e da sua família, ele requer o benefício de justiça gratuita, tá? Com base na lei. E aí o juiz, verificando se realmente ele detém desses requisitos, aí ele concede a gratuidade e essa pessoa não paga as custas processuais, tá? Mas todos os processos judiciais são pagos, salvo a exceção do benefício de justiça gratuita, tá ok? Então, nós sabemos que se o cara não tiver grana para pagar, mesmo assim ele vai ter o acesso à justiça porque ele vai ser beneficiário de justiça gratuita. É isso que vocês precisam saber. Então, não há impedimento ao acesso à justiça. Beleza? E aí, quando nós falamos sobre a inafastabilidade da jurisdição, né, que comportam duas exceções, nós falamos do habeas data. Eu desenhei e expliquei, dei um exemplo e falei o seguinte, olha, para que serve o habeas data? O habeas data é uma medida constitucional, né? Não é previsto na Constituição Federal. Aí eu coloquei ali, ó, exige-se prévio requerimento administrativo para acesso a dados e informações pessoais do requerente. Então, se eu quiser uma informação importante para o deslinde da minha ação judicial e o poder público, a administração pública não me fornece, e eu tenho esse direito ao acesso a essa informação, eu vou movimentar a máquina judiciária através de um pedido chamado habeas data, que é direcionado para a busca dessas informações e documentações. Aí botei lá, um habeas data pode ser impetrado apenas se houver negativa ou omissão da administração pública em fornecer dados no prazo legal. Eu citei um exemplo de um caso concreto, de um policial militar excluído da corporação, tá? Onde respondeu um processo criminal e que nesse processo criminal nós temos indícios de alguma revisão criminal, mas que para isso nós precisávamos de ter acesso a determinados dados, a determinadas informações, em que pese toda a documentação de procuração e contrato de prestação de serviço que foram juntados à Polícia Militar, à Corregedoria da Polícia Militar, esta não nos forneceu a documentação necessária. Então, é cabível, nessa situação, comprovando essa negativa, tá, a impetração de habeas data, para poder conseguir ter acesso a esse tipo de informação e documentação e assim fazer o meu conteúdo probatório de ajuizamento da ação que eu preciso buscar um determinado direito. Tá? Citei esse exemplo, citei um exemplo de Detran, por exemplo, né? Caso eu tenha um problema de documentação lá no Detran e eu esteja sendo prejudicado por isso e não tenha acesso a determinada informação, que são as minhas informações, eu posso entrar com habeas datas para poder solicitar essas informações e essa documentação. Então, qualquer órgão da administração pública que não me conceda um acesso a documentações e informações que seja de meu direito, tá? Comprovando a negativa, o habeas data é a medida constitucional cabível para isso. Tá? E por que a inafastabilidade da jurisdição? Porque o poder judiciário está sempre à minha disposição. Eu tenho toda a garantia e direito ao acesso à justiça. Tá? Eu busco as vias administrativas para conseguir as informações que eu necessito e com a negativa da administração pública eu vou buscar o Poder Judiciário para que este me dê o socorro e eu consiga as informações que eu preciso, que é de direito meu, direito constitucional meu. Tá? Então eu não afasto o Poder Judiciário quando eu transito pela via administrativa. Caso não dê certo, eu vou buscar o Poder Judiciário para que sane esse meu problema, que me ajude a resolver essa minha questão. Tá? Então, isso é o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Tá certo? Eu falo sobre a questão
de justiça desportiva? Expliquei que a justiça desportiva é prevista na Constituição, em seu artigo 217, onde a própria Constituição diz que tem que haver tratamento diferenciado para o desporto. Tá? Então, a CBF possui um regimento interno, tá? As federações possuem seus estatutos, possuem seus regulamentos, e o Conselho Nacional do Esporte criou uma resolução, que é o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que é um código de penas, que serve para todo tipo de modalidade. Então, o correto e o previsto na Constituição Federal são as instâncias desportivas. Então, tudo relacionado à infração disciplinar de atleta e entidades de prática desportiva, que são os times, né, que são as equipes, tem que ser tratada obrigatoriamente pela via administrativa, que é a justiça desportiva. Tá certo? Não se afasta da questão da jurisdição da justiça comum, corre em paralelo, porque caso haja alguma violação prevista na Constituição, uma violação de direito constitucional dentro do trâmite processual, tá? Administrativo, eu posso me socorrer à justiça. Então, eu me afasto inicialmente da justiça comum para transitar na justiça especial, que é o Tribunal de Justiça Desportiva, e aí, superada todas essas instâncias, caso ainda persista uma violação constitucional, eu posso pegar todo o conteúdo daquele processo administrativo que transita na justiça desportiva, eu pego tudo isso e levo para a justiça comum para poder tentar viabilizar o meu direito, buscar o meu direito, tá certo? Então, o raciocínio para o entendimento desse princípio é justamente esse, tá? Eu busco uma determinada via administrativa, tá? Eu não vou poder transitar na justiça comum sem antes superar essa via administrativa. Eu não posso requerer documentações e informações pessoais direto à justiça sem eu buscar a via administrativa, tá? Depois que eu busco e comprovo que eu não estou tendo esse resultado da minha solicitação como positiva, aí eu impetro habeas datas para poder buscar judicialmente esse direito. Se eu busco resolver o direito do meu cliente na justiça desportiva, mas eu não consigo, e eu vejo que esse direito dele está sendo violado de forma constitucional, aí eu vou usar a medida cabível. Se vai ser mandado de segurança, se vai ser ação de reparação de danos, é uma outra definição. Mas o que eu quero deixar claro aqui o princípio da inafastabilidade da jurisdição eu tenho que seguir meios administrativos para determinadas situações, ponto, para obter resultado, dentro do que é previsto na Constituição. Caso o meu direito seja violado constitucionalmente, né, haja uma violabilidade do meu direito constitucional, aí eu supero as instâncias administrativas e vou para a justiça comum, tá? Vou buscar o Poder Judiciário. Esse aqui é o raciocínio, beleza? Então, princípio do devido processo legal. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. O devido processo legal, que é um princípio considerado como supraprincípio, ou postulado geral de direito processual civil, a partir dele pode-se entender que o juiz, ao conduzir um processo para a resolução de um conflito, deve observar as normas estabelecidas pela legislação processual. Somente se as normas processuais forem seguidas, a parte litigante pode sofrer condenação que impõe restrição de seus direitos. Então, todo processo judicial cumpre uma norma legal. Dentro do processo judicial, existem muitos atos processuais, né? Existem muitos atos jurídicos, como nós conversamos em sala de aula, eu fiz um desenho e escrevi embaixo, muitos atos jurídicos, muitos atos processuais. E a ideia é que esses atos sejam perfeitos, que respeitem as normas legais. Então, para eu ter a garantia do devido processo legal. O juiz, que é o representante do Estado, ele tem que seguir tudo que é determinado na lei, até o final do processo. Porque se houver algum ato jurídico que viole o direito constitucional de alguém, esse ato pode ser anulado, tá certo? Então, o devido processo legal é uma garantia que se tem do início até o final do processo, os atos que nesse processo aconteçam, têm que estar previstos na lei.
Tá? Avançando, para a gente também não demorar muito, princípio do contraditório e o princípio da ampla defesa. Eu até conversei com vocês que esses princípios, eles caminham próximos, né? Caminham juntos. Olha o artigo 5º, inciso 55. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a elas inerentes. Ambos os princípios são extraídos do mesmo dispositivo constitucional, que é o artigo 5º, inciso 55. Agora vamos definir o que é o princípio do contraditório e o que é o princípio da ampla defesa, e vocês vão entender de uma maneira bem simples, tá? A partir do princípio do contraditório, assegura-se à parte o direito de tomar ciência da existência de um processo e participar de sua tramitação. Ou seja, você que está devendo seu cartão de crédito recebe uma intimação de que há um processo judicial contra você e recebe uma intimação, você está tomando ciência de que existe um processo. E aí você tem o direito de participar da tramitação desse processo. Tá? Esse direito se chama o princípio do contraditório. Tá? Mais do que simples ciência, a reação é garantido, mais do que simples ciência e reação, é garantido o direito da plena participação de todos os atos, sessões e momentos em fase do processo. Então, com o princípio do contraditório, você vai participar do processo como um todo. Participar. Tá? Eu não estou dizendo apresentar defesa, interpor recurso, ou então qualquer outro tipo de meio que é previsto no Código de Processo Civil. Eu estou falando somente de tomar ciência do processo que está em andamento contra a sua pessoa e participar. Tá? Então, vamos ter em mente o seguinte, o contraditório é quando você é processado e você toma ciência daquilo, ponto. E você pode participar durante o trâmite processual. É isso. E com relação ao princípio da ampla defesa, é assegurada à parte o direito de reagir contra as alegações formuladas. Então, se eu tomo ciência de uma ação, eu tenho o direito do contraditório, que é a parte da ciência, e tenho o direito da ampla defesa, que é a apresentação da minha defesa. Então, essa apresentação da minha defesa se chama ampla defesa. Então, eu vou ter a ampla defesa para mostrar para o juiz, tá? Para mostrar para o Estado que eu tenho razão, de que aquela pessoa que moveu uma ação contra mim está errada. Eu quero trazer todos os meus direitos ali e mostrar, olha, excelência, eu paguei a minha dívida de banco. Essa cobrança é indevida, eu não devo mais ao banco. Então, eu vou apresentar uma contestação, vou apresentar uma defesa naquele processo. Se for uma ação executiva, eu vou impugnar aquela execução, eu vou trazer provas para isso, eu vou ter a ampla defesa para isso, para assegurar o meu direito. Então, o princípio da ampla defesa é assegurado à parte o direito de reagir contra as alegações formuladas contrariamente aos seus interesses, produzindo prova, tá? Trazendo argumentos e apresentando defesa com a finalidade de influenciar no convencimento e, consequentemente, na decisão a ser tomada pelo juiz. Tá certo? Espero que vocês tenham entendido, tá? Qualquer dúvida, postem aqui nas mensagens do YouTube, porque esse vídeo vai estar no meu canal do YouTube, e senta o dedo lá, ou então manda no suporte. O suporte vai estar na descrição do vídeo aqui. E a gente vai trocando essa ideia, porque se eu aprendi, vocês vão aprender também, tá? Só não pode ficar calado, hein? O princípio da celeridade, o princípio da duração razoável do processo. Né? Não está previsto no nosso comentário a questão da economia processual, e nós falamos na sala de aula sobre economia processual. Quando se fala em princípio da celeridade, vou destacar para vocês o artigo 5º, inciso 78, não é isso? Tá. A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e aos meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Esse princípio busca garantir a efetividade e a racionalidade na prestação da tutela jurisdicional, tá? Por meio de um julgamento que não se alongue em demasia e que com isso seja útil à parte. O que nós queremos dizer com isso daí? Quanto mais rápido é o processo, mais econômico ele fica. Por isso que eu agrego aí no nosso debate o princípio da economia processual. Tá certo? Quanto mais atos processuais esse processo vai ter ao longo de sua vida útil,
Mais atos processuais, mais custos. Imagina um processo com a petição inicial, que é ajuizado, e entende-se ao longo da marcha processual que necessita-se de uma perícia judicial, uma perícia. E aí essa perícia tem custos. Então, se esse processo se encerra antes da perícia, você não tem o custo da perícia. Então, qual é um dos meios que nós podemos chegar a encurtar a vida útil do processo? Só não peço para vocês falarem, porque vocês não tem como falar, porque está no vídeo, né? E na sala de aula também vocês não falaram, hein? Qual é o meio? O acordo, né? Se eu tenho uma audiência de conciliação e firmo acordo, o processo acaba rápido. Tá? Se eu respondo todos os atos processuais dentro do prazo e o processo fica maduro para julgamento, o processo acaba rápido. Tá? Eu não falei em sala de aula, mas existem situações que a lei permite a prioridade na tramitação. Tá? Quando a pessoa é idosa, por exemplo. Quando a pessoa é idosa, a tramitação ela é mais rápida, o processo é mais célere. Então, aplica-se o princípio da celeridade. Tá? E o princípio do processo é o que, se vocês puserem no Google CNJ, tempo de duração de um processo de indenização por danos morais com relação a atraso de voo, o CNJ vai te dar um prazo. Tá? Geralmente, um prazo de 2 anos e meio, 3 anos, é um prazo de duração de um processo comum, tá? Sem a questão da perícia judicial, dependendo do tipo de perícia, ela pode demorar mais, dependendo se a parte ré for a fazenda pública, ela tem um prazo em quádruplo, pode demorar mais. Então, a durabilidade do processo é levada em consideração os tipos e os meios de provas inseridos naquele trâmite processual e também considerando se o réu é fazenda pública ou não, apesar de que a fazenda, pelos processos que nós temos aqui no escritório, tem respondido bem rápido, tá? Mas mesmo assim, se tiver perícia, o processo demora um pouco. Então, o princípio da celeridade é justamente isso, né? É uma garantia da efetividade da tutela jurisdicional em um tempo mais curto, em um tempo mais rápido, garantindo a segurança jurídica do processo, tá? Espero que vocês tenham entendido. Princípio da publicidade. Toda decisão é publicada em Diário Oficial. Se for processo no Tribunal de Justiça, é no Diário Oficial do Estado. Se for na Justiça Federal, é no Diário Oficial da União. Tá? Então, a lei ela pode restringir a publicidade. Pode. Publicidade dos atos quando a defesa da intimidade ou do interesse social a exigirem. Se eu tiver um processo comum de relação de consumo, estamos falando de Código de Defesa do Consumidor, a publicação do Diário Oficial vai ser na íntegra da sentença. Nós vamos ter acesso a todas as informações do processo na publicação. Caso haja um processo na vara de família, pensão alimentícia, né, que tenha menor, aí há uma restrição na publicação. O ato é publicado no Diário Oficial de qualquer maneira, porém, as informações constantes naquele dia da publicação, ela fica restrita. Só as pessoas que têm acesso e habilitação para aquilo. Então, nós temos o caso de exceção da publicidade, apesar de que ele é público de qualquer maneira, porém, há uma restrição de informações nos casos de segredo de justiça. E um dos casos de segredo de justiça são os processos de direito de família, quando há menor envolvido, tá bom? Então, não deixa de ser público, o ato ele vai ser publicado. Princípios do processo civil, normas fundamentais, a gente acabou de falar, subordinação à Constituição. Nós lemos o artigo 1º do CPC, já com 23 minutos e 48 segundos aqui falando com vocês, sobre aquela aula maravilhosa que nós tivemos ontem, todo mundo participou, só que não, né? E eu espero que vocês cheguem aqui aos 23 minutos, porque não sei se vocês vão ter preguiça, mas para a prova vai ser importante vocês assistirem isso daqui. A subordinação da Constituição. O artigo 1º do CPC, ele diz que o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição. Tá? Então, esse artigo 1º já direciona a subordinação do CPC à Constituição, ou seja, todos os princípios previstos na Constituição podem e devem ser aplicados durante o processo civil no CPC. Tá? Então, nós temos a ideia de que o CPC é subordinado à Constituição da República. Tá? Princípio da inércia da jurisdição. Já caminhando para o final, que eu sei que é a alegria de vocês. E princípio do impulso oficial. Artigo 2º do CPC. O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo exceções previstas em lei.
né? Ambos os princípios são extraídos do mesmo dispositivo legal, do que é o artigo 2º. O princípio da inércia da jurisdição indica que somente a parte pode iniciar o processo, ou seja, o Poder Judiciário permanece inerte até que seja provocado pela parte que apresenta sua pretensão para ser discutida em juízo. Óbvio, o Tribunal de Justiça não pode vir aqui no meu escritório, através de um oficial de justiça, e falar assim: Leonardo, bate aqui na porta, e aí? Vamos processar alguém hoje? Ou quer processar quem? E ele não vai fazer isso, ele vai estar lá. O prédio do TJ vai estar parado lá, o juiz vai estar trabalhando lá e toda a equipe trabalhando lá. Se eu entender que há uma violação do meu direito, eu vou procurar um advogado ou vou procurar a Defensoria Pública e vou movimentar, vou fazer uma petição inicial, iniciar com um protocolo para movimentar a máquina judiciária, tá? Isso é o princípio da inércia da jurisdição. A jurisdição está inerte, ela só vai ser provocada pelo cidadão, ok? Pela parte, né? Ou pela empresa. Eu falo cidadão, mas pode ser empresa, pessoa jurídica. E o princípio do impulso oficial indica que o desenvolvimento do processo é responsabilidade do juiz, né? São atos processuais, tá? São atos processuais que acontecem a todo momento dentro de um processo judicial após o protocolo da petição inicial, tá? O princípio do impulso oficial indica que o desenvolvimento do processo é a responsabilidade do juiz. Ele tem o dever de conduzir o processo até a decisão final, resolvendo os conflitos das partes. Então, ele recebe a petição inicial, ele pratica um ato chamado CITES, a parte contrária recebe a citação, apresenta a contestação, o juiz pratica um outro ato em réplica, a parte autora apresenta a réplica. Se o juiz tiver dúvida, ele vai suscitar e vai pedir informações às partes. Então, o juiz vai conduzindo o processo até o final, até o proferimento da sentença, que é o final do processo, e não estamos falando aqui, nesse momento, sobre recurso, porque de toda sentença caberá recurso. De toda decisão interlocutória também pode caber recurso. Tá? Entenderam, então, o princípio do impulso oficial? O juiz coordena os atos processuais até o final, beleza? O princípio da inafastabilidade da jurisdição, nós falamos sobre isso, né? Aqui nesse parágrafo 3º, no parágrafo 1º do artigo 3º, fala sobre a arbitragem. Não conversamos sobre a arbitragem, mas podemos falar na próxima aula. No parágrafo 3º, nós só citamos a questão da conciliação, mas também a conciliação e a mediação também não falamos sobre mediação, mas podemos falar na próxima aula. Eu acredito que seja importante falar na próxima aula sobre arbitragem, conciliação e mediação, tá? E que é uma forma que não se exclui a apreciação jurisdicional, né? Aí a gente depois vai entrar na questão mais detalhada sobre jurisdição contenciosa, e aí eu acho melhor até conversar sobre isso com vocês, arbitragem e conciliação e mediação, quando entrarmos nessa fase processual, na matéria. Então, vamos guardar um pouquinho esse assunto. Nós já entendemos mais ou menos o que é inafastabilidade da jurisdição, falamos sobre as exceções, falamos sobre habeas datas e falamos sobre justiça desportiva. Beleza? Princípio da celeridade, falamos também, a efetividade também, porque a efetividade, a parte, né, o jurisdicionado, que é autor e réu, o jurisdicionado busca a satisfação do seu direito. Então, com a conclusão do processo, percebe-se que ele foi efetivo, o direito foi aplicado. Por mais que o autor perca ou ganhe, ou o réu perca ou ganhe, a justiça foi aplicada. Então, o princípio da efetividade está presente aí, ó. Com isso, o CPC consagra o princípio da efetividade, que determina que o jurisdicionado tem o direito a uma decisão que soluciona o conflito e ao cumprimento do que fora determinado em juízo, tudo isso em tempo razoável. Então, isso é efetividade. Se o autor ajuiza uma ação pleiteando seu direito dentro de um tempo razoável, ele tem a sentença proferida reconhecendo seu direito, ele teve a efetividade, o princípio da efetividade aplicado. A tutela jurisdicional foi efetiva naquele caso. Se o autor perde a ação, ele também teve a tutela jurisdicional efetiva naquele caso. Então, independe de resultado. Beleza? Nós já falamos da celeridade. Princípio da boa-fé. Apesar de vocês falarem, não, eu já sei sobre boa-fé, e a gente não tem entrado a fundo na sala de aula, eu vou dar uma passada aqui, porque teve gente que depois do final da aula veio conversar comigo. Princípio da boa-fé. Aquele
que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. A boa-fé que tratamos aqui é a boa-fé objetiva, pois não considera as crenças individuais do sujeito, tá? Que é a boa-fé subjetiva, mas leva em consideração o padrão ético de conduta humana. Esse princípio é uma cláusula geral que impõe que as partes, juiz, perito, advogado, testemunha, atuem no processo com respeito e ética profissional. É não falsificar uma documentação, é interpretar uma decisão sabendo que aquela decisão não contém os vícios previstos no artigo 1022 do CPC e não opor embargos de declaração. Não interpor recurso protelatório, né? Porque existem profissionais que opõem embargos de declaração sabendo que não tem como, a sentença não tem vício, mas aí o cara vai lá e opõe embargos de declaração, aí ganha mais 5 dias. Aí depois interpõe recurso de apelação sabendo que a sentença está bem madura e bem certa, bem justa, mas ele interpõe apelação. Ele sabe que não cabe recurso especial e extraordinário, mas ele interpõe recurso especial e extraordinário. Então, se ele pratica vários atos dentro de um processo, ele sabe que aquilo ali não vai reverter, está previsto, tá? Que tudo está dentro da lei, todos os atos são jurídicos, são perfeitos, ele está protelando o andamento processual, protelando o feito, prolongando a vida útil do processo. Então, ele pode ser condenado em litigância de má-fé. Tá? Não vai estar configurada a boa-fé objetiva, vai haver uma violação do artigo 5º, tá? E ele pode ser condenado à litigância de má-fé. Falsificar prova também, pode haver uma condenação de litigância de má-fé. Beleza? Princípio da cooperação. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si, para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva. Tá? Nós vimos isso muito nas audiências. Né? Uma parte cede um pouco, a outra parte cede outro pouco, então se tem ali um acordo de boa fé, e aí esse acordo ele vai levar à homologação e à extinção do processo com arquivamento. Nós tivemos aí a aplicação, então, da economia processual, da celeridade, da cooperação. O juiz participando do acordo, as partes também. Então, nós temos uma total cooperação e uma prova de boa-fé e lealdade processual. Tudo dentro da ética e da disciplina prevista na legislação. Tá? Então, nós paramos aí, não falamos de princípio da igualdade, não falamos de princípio da isonomia, tá? Nós paramos em cooperação. Então, eu vou cortar essa apresentação aqui e já vamos para o final dessa nossa conversa, tá? Gostaria de agradecer a todos a dedicação de tempo, de alguma coisa em torno de 32 minutos, né? Pedir encarecidamente a todos vocês que participam da minha sala de aula que comentem, que debatam, que levantem a mão, que não tenham vergonha, porque se eu aprendi, todo mundo vai aprender. Beleza? Então é isso, galerinha. Obrigado aí. Peço que se inscreva no canal, tá? Que ative lá o sininho de reconhecimento para a gente poder conseguir ter esse canal reconhecido e motivar mais ainda aqui a equipe, a galerinha que está por aqui para me ajudar a editar o vídeo, a subir mais conteúdos para vocês. Beleza? Então, um abraço, até lá. Mais tarde estou na faculdade e vamos para cima. Até a próxima.